Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Enfermagem em Centro Cirúrgico. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre os tipos de fios de suturas, né? Sobre os fios cirúrgicos. Em relação à história dos fios, né? Alguns estudos mostram que os fios de sutura datam desde a antiguidade, né? Desde antes de Cristo, quando o homem sentia a necessidade de fechar de alguma forma os ferimentos, né, para tentar acelerar o processo de cicatrização e para tentar manter um maior conforto para os pacientes. Existem até alguns relatos de utilização de vários materiais com fios de sutura, como fibra, linho, filamentos de seda, tendões de animais, né, fio de pele, desde 30 depois de Cristo, mas só a partir do século 13 que começou a se pensar na natureza do fio e mais que isso, que começou a se pensar na asepsia, né, desse fio, na higienização, no cuidado para evitar infecções. Então, umas definições, né? Primeiro a gente tem que entender o que é síntese cirúrgica, né? Síntese é uma das etapas do processo cirúrgico, que vai ser as etapas que nós iremos ver na próxima aula, que são 4 etapas, tá? Na qual ocorre o quê? A reaproximação, né? Vai tentar se reaproximar aí duas extremidades, né? Que pode ser tecidos, vasos, a fim de estar tentando acelerar o processo de cicatrização. E para esse procedimento é necessário, né, a utilização dos fios de sutura, né? Então, para a gente realizar a síntese, é necessário a utilização dos fios de sutura, né? Que são uma porção, né? Uma secção circular, né? Cilíndrica, circular, são uma porção de material sintético ou derivado de fibras vegetais ou de estruturas orgânicas que devem ser, né? Deveriam ser flexíveis. A gente sabe que tem também os fios de origem mineral, como o aço, que são um pouco menos flexíveis, né? De secção circular, quer dizer o quê? Que o interior e ao redor dele, né, a parte de fora, ela deve ser, né, cortando ela tem que ter uma parte aí circular aqui, né, com um diâmetro muito pequenininho, né, ou seja, o diâmetro, o tamanho, né, aqui do fio em relação ao comprimento dele, né. Então, à medida que a cicatrização acontece, o material de síntese vai ter a sua função diminuída, né? Ou seja, esse material, esse fio vai ter uma função diminuída, sendo que a função de um não deve terminar antes que a outra seja em pleno curso, né? Então, a gente sabe aí que enquanto acontece esse processo de cicatrização, né, o fio tem que estar ali funcionante, né? E à medida que essa cicatrização vai evoluindo, o fio vai perdendo aí suas propriedades de estar fazendo essa aproximação, né? Então, a gente tem essa substituição do material de síntese. Em relação à sua utilização, né? Eles são, então, utilizados para estar aproximando os tecidos, né? Que foram realizados por incisões cirúrgicas ou por lacerações, por algum trauma, para ligação de alguns vasos sanguíneos, né? Artérias, veias, vasos no geral. Eles favorecem as fases iniciais, então, do processo de cicatrização de ferimentos e mantém a continuidade dos tecidos, né? Então, que fio que eu devo usar, né? Vai chegar lá no estágio, quem que vai decidir que fio que vai escolher, quem que vai ser claro que vai ser o profissional o cirurgião, né? Que já tem um maior conhecimento em relação ao procedimento cirúrgico, a resistência desse tecido, né? Pensem que o fio tem essa função de unir. Então, ele deve apresentar uma maior reação possível, apresentar uma menor reação possível ao organismo do paciente, né? Então, ele tem que ter uma baixa reação tissular, ele tem que ser fácil de manusear, né? Fios calibrosos, fios de origem mineral podem ser mais difíceis de manusear, tem que auxiliar nessa velocidade de cicatrização, né? E continuar tendo uma resistência têncil enquanto a pele, o tecido não cicatriza, tem um baixo potencial de operação. De operação não, um baixo potencial de contaminação. Então, a gente fala que um fio ideal,
ele pode apresentar algumas características, né? Ele deve ser tão forte quanto o tecido que está sendo costurado, né? Para ele não arrebentar. A perda da resistência do fio deve ser compensada pelo ganho da resistência da cicatriz. E as alterações biológicas provocadas nesse processo de cicatrização pelo fio de sutura devem ser conhecidas, né? A gente não pode colocar um fio que a gente não tenha conhecimento do que vai acontecer. E a gente pode ainda elencar alguns pontos importantes em relação a esse fio ideal, né? Que ele tenha alta resistência à ruptura, que ele seja de fácil manuseio, que ele tenha um nó que proporcione segurança, uma adequada resistência têncil, né? Ou seja, até que a cicatriz ela adquira a sua própria resistência, né? Ele tem que ter esse papel, né? Esse papel funcionante. Tem que ter uma boa visualização, pensem nisso, né? A gente está lá numa cirurgia, num politrauma, muitos sangues, a gente tem que ter uma boa visualização desse fio no meio desses fluidos. Tem que ser de fácil esterilização, baixa reação, de preferência, né? Não ser carcinogênico, colocar um corpo estranho que vai favorecer aí um adenocarcinoma, né? Não favorecer o início ou manutenção de infecção, manter a integridade da sutura até a fase proliferativa, né? Ou seja, mantendo essa resistência têncil e que seja de baixo custo, né? Então, a gente vê aqui a resistência têncil do fio, né? E a velocidade de cicatrização. Então, à medida que o tecido ele vai começando a cicatrizar, o fio vai ir perdendo essa sua força de resistência, né? Conforme o tempo aqui, ok? Essa seria a qualidade, né? Seriam as qualidades de um fio ideal. Como que a gente pode estar classificando, então, os fios de sutura, né? Eles podem ser classificados quanto à sua estrutura, né, monofilamentar ou multifilamentar, ou seja, que ele tem um único fio, né, ou ele tem vários fios que são trançados por si só, tá vendo? Tem vários fios e tem um entorse entre eles. E em relação à origem, né, desse fio, eles podem ser de origem sintética, orgânica ou mineral, e eles ainda podem ser, quanto à sua absorção, fios absorvíveis e não absorvíveis, né? Só lembrando ali, origem sintética, fabricado, origem orgânica, né, de tecidos vivos, e origem mineral seria aí aqueles tecidos não vivos, né? Ou seja, tipo de aço, né, ferro, cobre, né? Esses tecidos assim. Então, quanto à estrutura, o monofilamentar, como a Pro acabou de falar, vai ser composto por um único filamento, como a gente pode ver aqui na imagem, ó, tá? Um filamento compacto. E o multifilamentar, que cada fio, existem vários filamentos que eles vão estar trançados ou torcidos entre si, né? E eles podem ainda ser revestidos por uma película, tá? Então, como se tivesse uma capa ainda aqui entre eles, tá? Seria considerado também multifilamentar. Quanto à capacidade de absorção, né? O fio absorvível vai ser aquele que é absorvido com o passar do tempo, com o passar das semanas, meses, anos, né? Ou por fagocitose ou por hidrólise, né? A gente pode ter esse processo aí de decomposição, né? Pela água ou pelo processo de fagocitose. A gente tem aí de origem animal catgut, que é um dos mais utilizados, né? Simples ou cromado. E de origem sintética, que tem alguns exemplos, né? Que seria o Dexon, o Maxon, o Vicril, Monocril e o PDS, que são as marcas comerciais, tá? E quanto à capacidade de absorção, eles podem ser, então, inabsorvíveis, ou seja, que o fio não vai se modificar, ou o que ele vai se modificar é muito pouco em relação ao tempo, ao passar dos anos, tá? Que também pode ser de origem orgânica, né, ou biológica, de origem vegetal ou de origem sintética, né? A gente fala, então, origem mineral, metálica aqui, prata, cobre, aço, agrafos, clips, tá? Aqui é só uma imagem de como a gente vê esses fios, né? Lá onde a gente vai ter os materiais que vão ser utilizados para o procedimento cirúrgico, né? Eles vêm, então, com a numeração, eles vêm com o nome aqui, ó,
catgut simples, se fosse o cromado, ó, catgut cromado, tá? O tamanho dele, tá? Aí, em relação a algumas características dos fios, né? A gente tem os fios absorvíveis de origem animal. Esse vai ser a questão do fórum. Eu quero que vocês façam, então, um resumo, né? E apresentem esse resumo sobre as características dos fios cirúrgicos.